Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano, aqui para mais uma aulinha com vocês. E hoje, pessoal, falando sobre juros simples mais uma vez, tá? Vamos ver durante todo esse vídeo algumas situações, problemas envolvendo juros simples. Como aqui está aqui no quadro, que diz o seguinte: João aplicou 20 mil reais durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido no final desta aplicação? No começo no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira aula, falando sobre juros simples, nós aprendemos lá as nossas fórmulas: montante, juros, capital, taxa de juros e tempo. Então, a fórmula que nós iremos utilizar durante esta aula diz que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Beleza? Então, o que é o montante? Montante, pessoal, é o valor total da aplicação, da transação. O que é C? O capital inicial. E taxa de juros e ter o tempo. Vou colocar na frente para ficar melhor de identificar. M é o montante, C, capital inicial e taxa de juros, beleza? E o Tzinho é o tempo que durou a aplicação. Então, estes são os dados da nossa fórmula. E agora vamos fazer o quê? Pegar os dados da questão, beleza? A questão, você vai ter que descobrir quem é o montante, quem é o capital inicial, quem é a taxa de juros e quem é o tempo. Quem é o montante? É isso que a questão está querendo saber. Quer saber o valor recebido no final da transação. Então, o valor do final, o valor recebido é o montante. Então, eu não sei quem é o montante. É esse que eu vou procurar. O capital inicial. Quem que é o capital inicial? João aplicou o que? 20 mil reais. Então, o capital inicial é 20 mil. Durante 3 meses. 3 meses é o que? Tempo, a duração de tempo. Então, o tempo aqui é 3 meses. Há uma taxa de juros simples com uma taxa de 6% ao mês. 6% ao mês. 6% ao mês. Essa taxa de juros, ela está representada em forma percentual. Nós temos que representá-la em forma decimal para nós aplicarmos na nossa fórmula. 6%. 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100. Correto? E 6 dividido por 100, pessoal, é 0,06. Ou seja, você, na frente do número, suponha-se que tem uma vírgula. Você vai deslocar essa vírgula 2 vezes à esquerda, que é a quantidade de zeros que tem o número 100. Deslocou uma vez, coloca um 0. Deslocou outra vez, coloca um 0. Ela vai ficar bem aqui. Beleza? 0,06. Então, transformando da fórmula percentual para a fórmula decimal, você vai encontrar 0,06. Então, 6% é igual a 0,06. Certo? Então, eu já coletei todos os dados necessários para resolver este problema. E agora o que eu faço? Eu vou aplicar a fórmula de juros simples. O montante, vou escrever mais para cá para frente essa fórmula. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Então, aplicando os dados da nossa questão que eu coletei, a nossa fórmula vai ficar o seguinte: o montante, já que eu não sei, vou repetir o M.
O capital inicial é 20 mil, eu vou colocar aqui 20 mil. Abre parênteses, repete 1 da fórmula, mais I, quem é I? 0,06. E o tempo vezes o tempo que é 3. Ó, certo. O tempo é 3, taxa de juros 0,6 e o capital 20 mil. Dessa forma eu apliquei todos os dados da questão à minha fórmula. E agora o que eu faço? Vou resolver primeiro parênteses, depois eu resolvo quem está fora do parênteses. Repito então quem está fora, que no caso é o 20 mil. E vou resolver o parênteses, ó. 0,06 vezes 3, você vai encontrar, pessoal? Vocês vão encontrar 0,18, certo? E 0 e 1 mais 0,18, 1 mais 0,18 é igual a 1,18, certo? Então, eu vou colocar logo aqui na frente, 1,18. Ficou confuso? Vou fazer passo a passo mesmo. Vou fazer passo a passo para você entender melhor. Para quem entendeu, parabéns. Então, reza a primeira multiplicação. Vou repetir o 1, repetir o sinal de mais. 0,06 vezes 3 é 0,18. Repete o M, repete 20 mil. Abre parênteses. 1 mais 0,18 é 1,18, certo? Então, pessoal, quando eu tenho um número na frente de um parênteses e não tem nenhuma simbologia aparecendo, eu digo que é uma multiplicação, tá? E 20 mil vezes 1,18, tá? É igual a 23.600. Faça a continha certinho. Aí, no seu cantinho da saudade, você vai encontrar 23.600. O quê? O que é isso aqui? 23.600 reais. Que é o quê? O montante. Ou seja, o valor final da aplicação. Então, João recebeu no final de toda essa aplicação que ele fez durante 3 meses, aplicando uma taxa de juros de 6% ao mês, ele recebeu 23.600, ou seja, 3.600 reais só de juros, tá? Que ele encontrou. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Beleza, galerinha? Vamos para o nosso segundo exemplo, nosso segundo problema, que diz o seguinte: Renata acabou se esquecendo de pagar uma das suas contas de energia de sua casa, de sua residência. Como de costume, ela precisou pagar uma multa e uns juros pelo atraso de 2 meses. Olha, ela atrasou 2 meses. Sabendo que o valor da conta era de R$ 160 antes do atraso e que a multa é de 1% e os juros de 3% ao mês, qual o valor pago a mais na conta devido ao atraso, tá? O valor pago a mais na conta devido ao atraso foi de quanto? As questões de A, B, C, D e E nos dão as opções. R$ 16,00, R$ 1,60, R$ 9,60, R$ 11,20 e R$ 170. Quais dessas opções é a verdadeira? Mais um probleminha em que nós precisaremos aplicar o quê? A nossa fórmula de juros. Então, ele quer saber qual é os juros, tá? 1%, tá? 1% deste valor, que é a multa, 1% de 160 é igual a 1,60. Ó. Tá? É o nosso primeiro valor. E agora quer saber o que? Os juros. Os juros de 3% ao mês. Então, a nossa fórmula de juros simples diz o seguinte: juros simples é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo.
é a nossa fórmula de juros. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer agora? Coletar os dados da nossa questão para aplicar na nossa fórmula. Os juros é o valor que eu estou procurando. Então, eu não sei quem é, eu vou colocar aqui uma interrogação. O capital inicial, o capital inicial é o quê? O capital inicial é o valor antes do atraso, que é R$160, ó. R$160. E diz que os juros é de 3% ao mês. Então, esse é o que? A taxa de juros. A taxa de juros. A taxa de juros é de 3% ao mês. Eu tenho que escrever da forma decimal, como eu fiz anteriormente. 3 dividido por 100. 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 100. E 3 dividido por 100 é é igual a 0,03. Beleza? E o T, faltou agora encontrar o T, que é o tempo. Tá? Tempo é o quê? Falou que ela deixou essas contas atrasarem por 2 meses. Então, esse é o nosso tempo. 2 meses. Só o número 2. Beleza? Dessa forma, eu coletei todos os dados da questão. O que eu tenho que fazer? Aplicar na minha fórmula e assim eu desenvolvo o meu cálculo, certo? Então, os juros. Não sei o valor, é ele que eu estou procurando. Vou repetir o J, beleza? O capital. Eu encontrei 160, vou substituir 160 vezes da fórmula. Taxa de juros 0,03 e o tempo que é 2. Então agora eu tenho três multiplicações. 2 multiplicações, na verdade. Tenho 2 multiplicações. Começando da esquerda para a direita, 160 vezes 0,3, pessoal, é igual a 4,8. Correto? E repito o 2, o vezes 2, 4,8. 4,8 vezes 2 é 9,6. 9,6. Então, esse é o valor dos juros. Tá? A questão que é o quê? Qual é o valor pago a mais na conta devido ao atraso? Então, o que ela vai pagar a mais? É uma multa de 1%, mais os juros de 3% ao mês. O que eu tenho que fazer? Descobrir quanto que é 1% dessa conta e quanto é 3% de juros. 1% eu já descobri que é 1,60. 1,60. O que eu tenho que fazer com esse 1,60? Eu vou somar com o valor dos juros, que é de 9,60 que eu encontrei. 9,6 é a mesma coisa que 9,60. Tá? É notação de real. Vou colocar aqui o R cifrão. Beleza? Isso aqui vai dar quantos reais? 1,60 mais 9,60. 0 mais 0, 0. 6 mais 6, 12. Boto o 2, vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 1 que foi 11. 11 e 20. Tem 11 e 20 aqui nas nossas opções? Tem. 11 e 20 está aqui, ó, na letra D. Então, o valor a mais que ela pagou foi 11 e 20. O valor inicial era de 160, então o valor total é o quê? R$160 mais 11 e 20. Mais 11 e 20. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. Coloca a vírgula. 0 mais 1, 1. 6 mais 1, 7. Sobrou 1 aqui ó, abaixo. E esse é o valor total da conta com juros e com a multa. 171,20 foi o que ela pagou depois de 2 meses de atraso dessa conta. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso último exemplo, o nosso último problema sobre juros simples, qual a questão nos traz essa situação.
diz que o investidor aplicou um capital a juros simples com uma taxa de 3% ao mês durante 7 meses. Tá? Essa aplicação gerou para ele R$ 1.785 de juros. Beleza? O valor do capital investido é igual a quanto? Então ele quer saber quanto foi que esse investidor aplicou para que ele fosse receber R$ 1.785 de juros no final da aplicação. Então, qual é o capital? A nossa fórmula de juros é o quê? Juros é igual ao capital investido vezes a taxa de juros vezes o tempo, né? Isso aqui é a nossa formulazinha. Então eu tenho que coletar esses 4 dados na minha questão: os juros, o capital inicial, a taxa de juros e o tempo. Quem é os juros? A questão diz que os juros é 1.785. 1.785. O capital inicial é esse que a questão quer saber. O capital investido é de quanto? Eu não sei. Não sei, coloco interrogação. A taxa de juros diz que um capital a juros simples com taxa de 3% ao mês. Então a taxa é 3%. Transformando para a notação decimal, vai ficar como? 0,03. Por quê? Como já falei nos 2 exemplos que eu falei anteriormente, 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 100. E 3 dividido por 100 é 0,03. É só você trazer, pegar o número 3 e trazer a vírgula para a esquerda 2 vezes, que é o tanto de vezes que tem 0 no número 100. Então eu trago uma vez, coloco um 0, trago outra vez, coloco a vírgula, coloco outro 0. Então vai ficar desta forma: 0,03. Beleza? O tempo diz que a aplicação durou 7 meses. Então o tempo é 7 meses. Certo? Coletei todos os dados da questão agora. Beleza. Essa é a parte mais difícil que tinha. Não foi fácil? Então a parte mais fácil vem agora, que é o quê? Substituir na nossa formulazinha. E dessa forma nós estaremos encontrando o valor do capital investido por esse investidor. Os juros. A questão diz que é 1.785. Então eu vou substituir. Repito, igualdade. O capital é ele que eu estou procurando. Já que eu não sei, eu coloco o mesmo C. Vezes a taxa de juros, que é 0,03. Que multiplica o tempo, que é 7. Beleza? E agora o que eu tenho que fazer? Resolver as multiplicações. Vou repetir então o 1.785, tá? C vezes 0,03 é 0,03C, tá? Então vou botar 0,03C vezes 7. Ainda tem uma multiplicação, então vou repetir: 1.785 igual 0,03C vezes 7, pessoal, é igual a 0,21C. Beleza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar C no primeiro membro. Então eu vou trazer 0,21C para o primeiro e 1.785 para o segundo. Quando eu troco todo mundo de lado, sem deixar ninguém, os sinais não mudam, tá? Então vai ficar 0,21C igual a 1.785. Opa, 1.785. Então eu deixo o C sozinho. Repito a igualdade. Repito 1.785. E o 0,21 que estava multiplicando C
vai passar dividindo para cá, ó, 0,21. E a divisão? 1.785 dividido por 0,21 vai dar, pessoal, 8.500. 8.500. 8.500 o quê? 8.500 reais, tá? E é o valor do capital inicial que foi investido, 8.500 reais. Então, esse investidor aplicou 8.500 reais com uma taxa de 3% ao mês durante 7 meses. E esses 8.500 reais gerou para ele R$ 1.785 de juros, tá? Ah, professor, fiquei curioso para saber qual foi o valor total que ele recebeu. É só você somar o capital inicial, no caso o montante é igual ao capital inicial, mais os juros. Então o montante, que é o valor total, vai ser igual a 8.500 mais 1.785. Então, fazendo a continha, vou fazer a continha bem aqui, ó. 8.500 mais 1.785 vai ficar como? 0 mais 5, 5, 0 mais 8, é 8. 5 mais 7, 12, coloco o 2, vai 1. 1 mais 8, 8 mais 1, 9, mais 1 que foi 10. Então, o valor total que ele recebeu, gente, foi de R$ 10.285, depois dos 7 meses que ele aplicou esse valor de R$ 8.500. E esse foi um exemplo, mais um exemplo, pessoal, o nosso último exemplo, sobre o conteúdo de juros simples, tá? Eu espero que você tenha compreendido o nosso conteúdo. Se você gostou, se você compreendeu, deixe o seu like, tá? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder as nossas aulas que são postadas aqui toda semana. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima aula.